Bacana. Então, sejam todos bem-vindos aí a mais uma Bratene Conference, nossa terceira super aula aí de baterias, a aula final com o grande mestre Walter Soares aí. Walter, mais uma vez, muito obrigado pela participação e por... Agora o Walter vai ser colunista da Bratene, né? Vai divulgar alguns conteúdos, vai ter uma coluna lá no nosso site, enfim, vem contribuindo bastante. A gente agradece bastante aí ter profissionais do seu gabarito aí podendo nos ajudar, né? Luiz também, boa tarde, Luiz. Boa Bem-vindo tarde. aí. Legal, mais uma vez estar aí com todos os associados e os futuros associados também aí, Exatamente. que vão nos ajudar na trajetória desse caminho aí. Só para reforçar, André, acho importante falar para todos que no final da terceira aula nós temos uma provinha virtual, né? Vai ser feita oralmente, vai dar umas perguntas que vão ser feitas. Chamada oral. Chamada oral, nós vamos selecionar alguém ali e o Walter vai fazer uma pergunta. Legal, legal. Mais uma vez, obrigado pela presença aí de todos. Isso. Lembrando que o Luiz, ele é diretor de expansão da Bratene, então quem tiver interesse aí, potenciais associados, quiserem conhecer mais sobre a Bratene, quer conhecer o que a gente está fazendo, o que a gente pode oferecer, quais são os nossos planos, nossos objetivos, marca um papo com ele, expansão@abratene.com.br, ou no nosso site, você entrando lá, www.abratene.com.br, tem todos os canais, faça contato, a gente agenda um papo online aí, temos associados já do Brasil inteiro, já temos as 5 regiões atendidas, né, Luiz? E temos 18 estados agora, né? Exatamente. Então, por ser online, por ter essa facilidade, a gente tem conseguido conquistar novos associados aí, sempre virtualmente. Então, se quiser bater um papo aí, meia hora, uma horinha, a gente conversa, explica, mostra o que a gente está fazendo, o que a gente pode oferecer, enfim. E aí, quanto mais associados a gente tiver, mais esse movimento vai ganhando força, né? A gente quer unir, valorizar e desenvolver o mercado de no-breaks, de venda e de manutenção em todo o Brasil, no-break e estabilizador. Então, o evento é gravado, gente, como todos aí, quem estiver assistindo depois aí também, faça muito bom proveito. A gente já viu que várias associadas aí reproduziram a primeira e a segunda aula depois para os seus colaboradores, né? Que às vezes a pessoa não consegue parar no meio do dia para poder assistir e acabou passando depois. Depois nós vamos fazer um compilado com as 3 aulas, talvez até uma apostila, e para que esse conteúdo possa ficar arquivado aí, disponível para os associados, né? Então, bem, sem mais delongas, muito obrigado a todos, tenham um bom treinamento. Depois nós vamos abrir aqui para pergunta. O Walter disse que hoje a previsão, como estamos aqui no final, deve ser por volta de 40 minutos aí que você falou, né, Walter? 40 minutos, 1 hora no máximo, e depois a gente abre para perguntas, igual foram os outros 2 eventos aí, e vamos fazer um papo legal e construtivo. Beleza? Walter, bola tá contigo, muito obrigado. E eu tô aqui no back-office aqui, se precisar alguma coisa. Obrigado aí pela apresentação, pela oportunidade novamente. É sempre um prazer estar contribuindo, ajudando. Acho que tem que complementar que o Luiz disse do teste, da provinha, mas para ninguém desertar a apresentação, também tem um prêmio depois, né, da provinha. Então tem que esperar até o final do prêmio. Tem que reter a plateia, né? Senão todo mundo vai sair ali no final e vamos ficar só nós respondendo perguntas aqui. Não, mas a gente tem um WhatsApp de todos, Walter, não te preocupa, a gente manda pelo WhatsApp para eles. Pega todo mundo. Dá para ir atrás, ok. Legal. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a apresentação. Vamos... Está visível para todos? Tá perfeito, Walter. Ok. Na última parte, nós estávamos falando de fatores que afetam a vida útil das baterias. E apontamos no treinamento anterior os fatores temperatura, tensões, reciclagem e ripple.
Hoje nós vamos seguir com esse tema, vamos dar continuidade, falando de mais 4 fatores que comprometem a vida das baterias também, que é torque, aperto, manutenções, medidores e análise de dados. Vamos lá para a parte de torque. Por que o torque é considerado um item de preocupação, de atenção e que compromete a vida das baterias? Porque a cada conexão, nós temos uma resistência de contato entre o polo da bateria, né, e o cabo, o barramento, a interligação que está conectada nesse polo. Quando essa conexão não é bem feita, nós temos um aumento da resistência de contato. Se nós temos um aumento da resistência, nós temos um aumento da queda de tensão ali e automaticamente nós estamos tendo perdas. Essas perdas são perdas por aquecimento, efeito Joule, então nós estamos aquecendo o polo da bateria, e aquela energia que a gente deveria estar disponibilizando para o consumidor, na verdade nós estamos desperdiçando no aquecimento do polo. O aquecimento do polo pode trazer consequências de queima, né, de derreter isolamento do cabo, pode provocar aquecimento na parte interna da bateria e derreter soldas de conexão na parte interna, pode levar a danos que vão comprometer a confiabilidade, a qualidade desejada das baterias. E o torque deve ser feito sempre com ferramentas apropriadas. E a ferramenta apropriada para o torque é o torquímetro, né? É muito comum técnicos, instaladores irem para campo sem essa ferramenta e usar a sua sensibilidade na hora de fazer o aperto. Então, dependendo do técnico, sem o torquímetro, ele vai colocar mais força ou menos força. Cada um vai entender do seu ponto de vista que está no ponto certo, no torque certo. Então, se tem 2 técnicos, 3 técnicos trabalhando, todas as baterias ficam com torques completamente diferentes. O mesmo técnico já não consegue aplicar a mesma pressão, a mesma intensidade de torque igual em todos os terminais. Então, o que você recomenda? É que pode utilizar uma chave de boca, uma chave para fazer o aperto inicial, que é praticamente encostar o parafuso, encostar a porca, quer dizer, fazer a conexão ficar no ponto já encostada para fazer o aperto com o torquímetro, né? E aí o torquímetro sempre calibrado. Quando nós fazemos o esforço sem o torquímetro, nós podemos, então, ou deixar ela frouxa, e aí tem esse aumento da resistência, ou nós podemos apertar demais. Eu já vi vários casos de que o aperto é tão grande que chega a quebrar o parafuso, né? E quando nós temos uma bateria onde a rosca é insertada, quebra a cabeça do parafuso e a rosca, né, o polo fica com a rosca lá dentro. E aí tem que fazer uma cirurgia lá para tirar aquela rosca lá de dentro, refazer a rosca do polo e tal, e isso já leva a riscos de danos para a bateria. O aperto excessivo também pode romper a parte de isolação ao redor do polo. Então, tem baterias que essa isolação é uma isolação por epóxi, isolação no sentido de vazar eletrólito, isolar no sentido de não sair gases pelo polo. Então, muitas vezes a maior parte das baterias hoje, ao redor do polo, tem um preenchimento de epóxi. E outras, tipo baterias ventiladas de grande porte, tem uma bucha, uma bucha tipo uma borracha, que é colocada sob pressão e faz essa vedação, né? Então, essa vedação, pode acabar rompendo com um esforço excessivo, com um torque excessivo. Então, a conexão deve ser sempre ser feita com
duas ferramentas, uma chave para encostar todo o conjunto que vai ser conectado e depois o aperto com o torquímetro. Aí nós fazemos um parênteses, porque dependendo do tipo de material que compõe o polo, né, nós vamos ter um aperto inicial e depois as revisões com um nível de torque, e nós vamos ter as revisões com outro nível de torque. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com uma bateria cujo polo é de chumbo, então nós vamos fazer o primeiro torque, a primeira instalação, nós fazemos, por exemplo, com 18 newtons metros de torque. E a revisão nós não vamos fazer com 18, nós vamos fazer com 16 ou com 14. Aí precisa ver a especificação do fabricante da bateria para esse tipo de polo. Por quê? Porque como o chumbo ele é mole, se vocês aplicarem sempre os 18 newtons de torque, vocês vão deformando o polo com o passar do tempo, né? Quando a conexão é feita em cobre, barramento de cobre, aí as revisões podem ser feitas no mesmo nível de torque, porque o cobre ele tem uma resistência mecânica, né? Ele é mais resistente mecanicamente comparado ao chumbo, ele não vai se deformar. Então, você pode fazer o torque inicial e os reapertos, as manutenções com o mesmo nível de torque. Mas tem que tomar muito cuidado, porque um torque errado ou deixa frouxo e a gente incorre em um aquecimento, ou apertamos demais e podemos levar a situação de romper vedação, isolamento ali na parte do polo. Manutenções. Todas as baterias necessitam manutenção. Nós não temos nenhuma situação que é 100% isenta de manutenção. Quando nós utilizamos baterias denominadas livres de manutenção, ela é livre de manutenção no sentido, em algum aspecto técnico, alguma configuração. Por exemplo, se nós pegamos uma bateria daquele estilo, aquelas baterias antigas que nós usávamos nos automóveis, que tinha que abastecer com água, né, periodicamente tinha que colocar água, porque ela secava, e aí veio as baterias seladas, ditas seladas, livres de manutenção. Ela é livre de manutenção no sentido de colocar água, mas todos os outros aspectos dela permanecem iguais. Então, se no carro precisava fazer a revisão, ver o nível de tensão do alternador para carregar, continua precisando. Quer dizer, a única diferença que saiu da bateria antiga para a bateria nova, para a bateria selada, é que ela ficou livre de manutenção do eletrólito, né? Quando nós passamos das baterias ventiladas para as baterias reguladas por válvulas, nas UPS, nos no-breaks, muitas vezes a gente encontra essa denominação também. Vamos usar uma bateria livre de manutenção, uma bateria selada, com eletrólito absorvido. Ele também é livre de manutenção a nível de eletrólito só, porque a gente não tem acesso à parte de eletrólito dela, não precisa complementar água, mas todos os outros parâmetros precisam ser acompanhados. E uma manutenção bem feita faz com que a gente busque o máximo da vida da bateria. Por quê? Recordando lá no início da nossa apresentação, a bateria ela é uma caixa que tem componentes e funciona por efeito químico. Então, ela converte, através de reações químicas, ela gera energia elétrica e fornecendo energia elétrica para ela, através de reações químicas, ela guarda essa energia lá dentro. Se nós mantemos, né, a gente tomar todos os cuidados para manter os parâmetros que afetam, os parâmetros que interferem nessas reações químicas equilibrados, nós vamos preservar a vida da bateria. Então, periodicamente, nós precisamos estar acompanhando os parâmetros ao redor. Principalmente, nós estamos falando de baterias reguladas por válvula, né, que seriam as tecnologias GM e GEL.
tá? Quando nós temos baterias ventiladas, a gente pode incorrer ainda em algumas falhas que a gente consegue corrigir numa próxima manutenção. Uma bateria AGM, às vezes uma falha aqui já não tem mais correção na frente, já gera um dano, uma bateria que é irreversível, né? Dependendo do tipo de tecnologia, não existe um padrão de manutenção, né? Nós não vamos definir e falar, olha, toda bateria tem que receber manutenção mensal, toda bateria tem que receber manutenção anual. Não existe um padrão, porque cada tecnologia tem as suas particularidades, cada tecnologia e cada fabricante, inclusive, pode ter diferenças. E durante a vida do produto, é possível otimizar a manutenção, porque a bateria ela tem uma característica de que, uma vez instalada, vocês, fazendo toda a instalação corretamente, todos os testes, a prova, ativando a bateria como deve ser feito no início, ela vai ter uma vida muito estável, muito constante durante um bom tempo, e depois ela vai entrar numa região de risco, que é para o final da vida dela, onde a degradação e a perda de capacidade fica muito mais acelerada, muito mais intensa. Então, tem um período intermediário, um período no meio da vida da bateria, que a manutenção pode ser mais espaçada, né? Então, se nós estamos falando de uma bateria que tem uma vida estimada de uma vida útil de 8 anos, por exemplo, pode-se fazer um programa de manutenção, de acompanhamento no início, que seria os primeiros 6 meses, ou o primeiro 1 ano dela, que é onde ela estabiliza todas as características e busca o máximo da capacidade dela. Depois pode, então, nesse primeiro ano, poderia fazer as manutenções, por exemplo, trimestrais, as manutenções preventivas trimestrais. Depois pode passar para fazer manutenções semestrais durante os próximos anos, e quando ela se aproximar do final de vida dela, lá para o 6º ano, volta para as manutenções trimestrais, porque ali ela começa a ter uma degradação muito mais rápida, muito mais intensa, né? Então, salvo ela esteja em um ambiente severo, um ambiente cujos parâmetros externos não são controlados, mas se ela está num ambiente controlado, a gente consegue fazer essa otimização e reduzir, inclusive, o investimento que é feito na manutenção, né? Eu falo investimento porque isso, a manutenção permite corrigir falhas e pontos que preservam a vida da bateria. E quando nós falamos em manutenção, então nós falamos praticamente de 3 níveis de manutenção, que é a manutenção preventiva, onde nós vamos fazendo todo o acompanhamento da bateria. Nós falamos da manutenção preditiva, que é onde nós fazemos a análise dos dados, todas as tendências de evolução da vida da bateria, do comportamento da bateria, e a gente consegue prever, a gente consegue já antecipadamente falar assim, olha, essa bateria vai dar problema, e tomam outras ações por base dessas análises. E aí nós temos a manutenção corretiva, que essa eu acho que ninguém gosta, mas infelizmente o que a gente observa na prática é que, por conta da falta das manutenções preventivas, e às vezes tem preventiva, mas não tem a preditiva, acaba incorrendo em corretivas, que essa sim é considerada custo, é uma despesa que poderia ser evitada ou prevista com mais antecedência. Eu sugiro sempre, nós estamos falando num universo de baterias, num universo de fabricantes bastante grandes a nível mundial. Hoje nós temos bateria de vários tipos, várias tecnologias, e elas apresentam necessidades diferentes. Se nós pegarmos uma bateria de uso geral e uma bateria cíclica, para aplicação cíclica, são completamente diferentes internamente, e tem requisitos de manutenção diferentes também. Então, eu sempre sugiro, a minha sugestão é sempre que façam a busca no manual do fabricante da bateria, para acompanhar exatamente aquilo que ele recomenda, periodicamente, tanto do ponto de vista de parâmetros externos, temperatura, tensões, nível de ripple e periodicidade de manutenção aí.
Medidores. A gente considera os medidores também um fator que afeta a vida da bateria. Os medidores, eles precisam ser sempre calibrados, precisam ser medidores. É muito usual também por técnicos checarem no display da UPS o nível de tensão do barramento ou corrente pelo display do UPS, do no-break. O display, tá certo que a tecnologia evolui, a tecnologia hoje está bem mais desenvolvida e nos permite um grau de leitura, de precisão mais apurado, mas não são instrumentos, né? Os painéis de qualquer equipamento, seja um retificador, ou seja um break, um OPS, uma fonte telecom, aquilo lá é um indicador, é um medidor que vai te dar uma ideia da grandeza da leitura. Um instrumento mesmo, nós consideramos aqueles, né, um voltímetro, um multímetro que seja calibrado, que seja aferido, né, que tenha um nível de precisão definido e controlado, conhecido. Né? Então, a gente sempre pede para usar esses instrumentos. Por quê? Numa bateria regulada por válvula, uma bateria onde a gente tem que ajustar a tensão com 2,275, né, 2,275 volts por elemento. Se nós pegarmos no instrumento, no painel do UPS, não vai ter esses 3 dígitos. Né? E esse dígito final, esse terceiro dígito final, ele é muito importante. Né? Porque dependendo do arredondamento que ele faz, ele pode estar falando de 2,26 ou 2,28. Então, esse terceiro dígito ali, ele é super importante quando faz a análise, o nível de equalização das baterias, para comparar a equalização e definir os ajustes, a compensação da tensão. Então, utilize sempre medidores calibrados. Né? Outra coisa, outro ponto que nós vamos chamar a atenção, nós vamos falar mais disso na parte de quando vamos fazer leituras ômicas, né? Leituras ômicas é muito importante definir o ponto da leitura, né? Para tensão, isso também afeta, mas quando a gente está fazendo análise de resistência interna e impedância interna, isso fica muito mais sensível. Né? Se nós medirmos, olhando essa foto, essa figura aqui mais abaixo, se nós medirmos a resistência no polo da bateria, nós temos um valor. Se nós medirmos no parafuso, nós temos outro valor. Se medirmos na barra, nós temos outro valor. Então, é sempre importante definir o ponto de leitura. Né? E a minha recomendação é sempre que a gente meça no polo, no terminal da bateria. Por quê? Porque nós estamos analisando a bateria. Para fazer a leitura do conjunto aqui, essa é outra leitura. Uma coisa é a gente analisar a manutenção da bateria, outra coisa é analisar a instalação, e aí sim a gente precisa fazer a leitura de queda de tensão aqui na conexão para ver como está esse nível de resistência. E isso pode ser feito até com termovisor. Com o termovisor você percebe se esse ponto de conexão, se ele está mais quente ou mais frio, se ele está solto ou se ele está apertado. Então, é um ponto de leitura, sempre é importante também ser definido para manutenção, não é simplesmente chegar e fazer a leitura em qualquer ponto, em cima do barramento, em cima do polo, e uma leitura diferente da outra. Ok? Análise dos dados. Essa talvez seja um ponto dos que mais ficam esquecidos também com aspectos as manutenções. Já vi vários clientes que fazem todas as preventivas e num certo momento, a bateria apresenta uma degradação não prevista antes, e aí o cliente fala, mas a bateria está numa condição agora não confiável,
Só que eu fiz todas as manutenções, sim, fez todas as manutenções, mas não analisou os dados, e a bateria já vinha apresentando sinais de degradação, pontos a serem observados, há coisas de 1 ano, 2 anos atrás, né, e não foi tomada providências. Então, todas as manutenções, elas devem ser registradas, né? Deve ser feito um arquivo, que é o histórico daquela bateria, né? E todas as leituras, todas as manutenções devem ir para esse arquivo, de uma forma que possa ser analisado historicamente. Então, qual que era vamos falar de resistência interna, que é um dos pontos que mais é interpretado, mais é utilizado em leituras históricas. Então, nós temos uma resistência de referência, uma impedância interna de referência inicial, e toda a manutenção, a cada 3 meses, a cada 6 meses, nós vamos colocando a próxima leitura executada. E vamos vendo uma tendência. Nós sabemos que a bateria ela vai variar a resistência interna de acordo com o envelhecimento dela, né? E aí você vai ter fabricantes que vão dizer, olha, se a bateria teve um desvio de 20% em relação à resistência de referência, é um alerta. Não quer dizer que ela está condenada, mas é um alerta. Tem outro fabricante que vai dizer, não, é 30% a diferença. Então, tem que pegar a relação com cada fabricante, mas é importante estabelecer essa referência. Então, quando os técnicos fazem manutenção, os profissionais estão em campo, muitas vezes eles fazem todas as leituras e aí eles analisam pontualmente, ó, as baterias estão no mesmo string, estão todas ali praticamente iguais, com uma diferença pequena, só que não analisa historicamente. Dificilmente um técnico vai para campo com os dados históricos, e dificilmente o técnico leva esses dados para a empresa e faz essa planilha com análise de tendências. E é isso que ajuda a definir ações para melhorar. Eu tenho um caso, por exemplo, de a bateria, esse é um caso recente que eu acompanhei em Bogotá, uma obra que nós estamos fazendo em Bogotá, e historicamente a bateria estava sendo mantida em flutuação com 2,26 volts por elemento e uma temperatura de 18, 19 graus, uma temperatura ambiente de 18, 19 graus, onde a recomendação do fabricante daquela bateria era 2,275 a 25 graus. Então, ele estava mantendo uma tensão mais baixa e uma temperatura muito baixa na sala. E toda a manutenção, ele ia lá, as baterias estão praticamente muito equalizadas, todas praticamente muito próximas dos níveis de tensões, todas as baterias com nível de resistência, parte ômica, impedância muito equilibradas, né, bastante próximos. Então, o técnico fala assim, não, a manutenção está boa, a bateria está equilibrada, a tensão está ok. Só que ele estava esquecendo de ver as referências para aquela bateria, para o trabalho daquela bateria, né? Então, as baterias, elas envelheceram, elas degradaram de forma equilibrada, né, o tempo todo. Essas baterias estavam, na verdade, com um nível de sulfato muito alto, cristalizado, e, claro, perderam capacidade. Uma bateria que era para durar, na casa lá de 5, 6 anos, a bateria agora no 3º ano, né? Porque não se atentaram a comparar, analisar aqueles dados com os dados do fabricante. Historicamente, também não analisaram. Eles não viram, por exemplo, que a corrente de flutuação, historicamente, estava subindo a corrente de flutuação, né? Isso é um outro indicador que a bateria não está legal. Se a corrente de flutuação está alta, a bateria está consumindo energia, alguma coisa está errada, né? Ela tem um limite ali de uma referência de corrente de flutuação que a gente pode usar como indicador para saber se ela está bem carregada ou não. Então, fazer os registros de manutenção por manutenção, jogar isso numa planilha, jogar isso de uma forma que você consiga traçar gráficos, isso dá muito trabalho no início para estruturar isso, mas uma vez estruturado, isso facilita muito a interpretação e análise e a tomada de decisões.
né? Então, maior parte das falhas, quando tem manutenção, o cliente fala, não, eu faço manutenção periódica, eu sempre fiz, mas a bateria degradou, mas ele não analisou, não tomou ações corretivas no meio quando tinha indicações para serem tomadas. E aí são vários aspectos, né? A gente, desde na manutenção, você tem que analisar todos os aspectos do ponto de vista ambiental, onde estão instaladas as baterias, com relação à temperatura, incidência de fontes de calor, umidade, né, como as tensões de flutuação, tensão de equalização, se está operando numa situação cíclica, operando numa situação só de flutuação. Então, assim, tem que colocar todos esses dados no manual, tem que buscar, colocar todos esses dados numa planilha, buscar isso nos manuais das baterias, onde estão as referências, e tomar providências caso tenha alguma coisa em desvio, né? Ok, então, com isso nós passamos aqui a análise dos dados, seria o último ponto de alerta que eu queria fazer em relação a fatores que afetam a vida das baterias. Vamos falar um pouquinho de operação das baterias agora, porque as baterias, cada aplicação tem uma operação. Vamos falar um pouquinho de UPS, né? Então, nos UPS, nos no-breaks, vamos pegar esse gráfico aqui da direita, nós temos praticamente 3 fases de carga da bateria, né, para recarregar uma bateria. A bateria, geralmente, quando a gente começa a carregar, a gente tem essa linha vermelha aqui, que é de corrente, a gente começa com uma corrente alta e constante. Enquanto a corrente está aqui constante, a tensão da bateria, que é essa linha azul aqui, ela vai subindo. Então, a bateria estava descarregada, ela vai subindo. Essa fase inicial, onde a gente tem corrente constante e a tensão subindo, uma fase que vai demorar de mais ou menos umas 4 horas, né? Aqui está apontando 3 horas, mas depende aí muito do carregador, do ponto de ajuste. Ela pode demorar de 1 a 4 horas. Isso corresponde a mais ou menos 80% da carga da bateria, né? Então, a gente dá aquela acelerada na carga da bateria. Depois, nós vamos precisar de um tempo muito maior para conseguir buscar aqueles 20%. Se nós estamos trabalhando nesse caso aqui, por exemplo, que a tensão, a gente vê que quando ela atinge 2,4 volts, né, ela fica com a tensão constante e a corrente começa a cair. Então, a primeira fase é corrente constante, e a segunda fase é tensão constante. Aí a corrente cai. Nesse caso, nós estamos trabalhando com uma carga com nível de tensão de equalização. 2,4 já seria uma carga de equalização, né? Uma aplicação cíclica, por exemplo. Uma aplicação cíclica, a gente recomenda que isso ocorra a nível de 2,4. Por isso que eu falei que esse tempo aqui pode ir de 1 até umas 4 horas, mais ou menos, porque se nós estivermos carregando com 2,25, como seria essa tensão de flutuação dessa bateria, essa curva azul, ela tenderia a ser mais longa para cá. Então, ela daria mais de 3 horas. Como nós passamos a primeira fase com 2,4, ela acelerou o tempo de carga. E depois ela vai demorar muito tempo para conseguir obter os outros 20%. Depois que obteve os 20%, nesse caso aqui, a tensão cai para 2,25, que é onde ela vai manter em flutuação. E a gente observa que a corrente aqui, ó, que estava em um certo nível aqui elevado, quando ela passa para a tensão de flutuação, a corrente vai muito próxima do zero. Ela vai muito baixa. Então, é por isso que eu falei, se a gente monitora a corrente de flutuação dos bancos de baterias, nós sabemos se a bateria está carregada ou não, né? Nós sabemos se a bateria, com o tempo, essa corrente de flutuação tende a ficar maior, né? Mesmo porque você tem resistências, a resistência interna dela está mudando, então essa corrente tende a ficar maior, a gente consegue saber o quanto nós estamos desviando do que deveria ser a bateria normal para uma bateria desgastada, uma bateria com problema. Ok? Esse limite de corrente aqui,
né? Geralmente a gente padroniza isso em 10% da capacidade da bateria em C10. Mas tem baterias que aceitam níveis bem diferentes, né? Falando de bateria de chumbo, né? Tem baterias que fabricantes vão falar assim, não, você pode ir a 20%, você pode ir a 30% da capacidade dela em C10. O importante é o seguinte, se nós vamos a 20% ou 30%, nós estamos reduzindo esse tempo inicial, né? Só que nós estamos acelerando a bateria, quer dizer, nós estamos meio que sobrecarregando a bateria, então nós estamos gerando aquecimento. Isso vai dar uma consequência na vida da bateria. Então, quando nós falamos, sugerimos para uma bateria de chumbo cálcio, uma bateria de uso geral, trabalhar com 10% de C10, é do ponto de vista de preservar a vida da bateria. Pode ser carregada com 20%, 30%? Pode. Isso vai comprometer um pouco da vida dela. Existem baterias de chumbo que com tecnologias de carbono, com tecnologias aditivos de minimização, que minimizam, né, corrosão, oxidação de placas, degradação de placas, que permitem a gente chegar aqui até 60%. E esse tempo aqui fica muito curto, né? Então, quer dizer, você joga 60% da capacidade da bateria, você devolve, quer dizer, em menos de 2 horas você já praticamente chegou com a bateria lá em cima, né? Então, são baterias específicas. Essa que eu estou citando, por exemplo, é uma bateria muito boa para aplicações solares, fotovoltaicas, né? Aplicações cíclicas com muita intensidade, ok? Então, o cuidado que a gente chama aqui para falar assim, eu quero carregar mais rápido, é que essa recarga vai comprometer um pouco da vida da bateria. O ideal é trabalhar dentro da faixa ali de 10%, seguindo provavelmente a recomendação do fabricante também. Um outro ponto a chamar a atenção na operação. Aqui a diferença. Por exemplo, nós temos um gráfico onde mostra que bateria AGM e bateria GEL. Então, são baterias reguladas por válvula, né? Uma com eletrólito absorvido em manta de fibra e outra com eletrólito absorvido em gel, né? Eu tomei aqui como exemplo, vamos supor que essa bateria seja uma bateria de 100 ampere-hora, né? Em 10 horas, projetada a 25 graus. Para essa bateria, nós recomendamos uma tensão de flutuação de 2,275, né? 2,275. Quer dizer, quando a bateria estiver carregada, a corrente de flutuação, né, deve ser igual ou inferior a 1 miliampere para cada ampere-hora de capacidade dessa bateria. Então, se nós estamos falando de uma bateria de 100 ampere-hora, quer dizer, nós vamos considerar que essa bateria está carregada quando a corrente de flutuação dela for 0,1 ampere, né? For igual a 100 miliamperes. Se a bateria, nessa condição aqui, trabalhando a 25 graus, com uma tensão de 2,25, se ela estiver apresentando uma corrente maior do que isso, é porque ela não está 100% carregada, ou ela já está com alguma degradação, ela já está com algum indício de problema, ou com um problema físico. Se ela está abaixo, ótimo. Quanto menor a corrente, melhor. Mas nós estamos preservando a vida da bateria, né? E isso pode variar, né? Aqui eu estou dando um exemplo de uma curva da GM. Se a gente estivesse falando do GEL, a gente estaria falando um outro nível aqui, ó, né? A GEL estaria dando um outro nível de corrente, que seria bem mais baixo aqui. Isso muda de bateria para bateria. Por exemplo, se a gente pegar uma bateria floated, uma bateria ventilada, comparar ela com uma bateria regulada por válvula de 2 volts ou uma bateria de chumbo puro, a gente vê que os níveis são completamente diferentes. Quer dizer, as três baterias aqui são baterias de 2 volts, uma ventilada, uma chumbo cálcio e outra com chumbo puro, né? Então, a gente vê que os níveis de corrente dela, de flutuação, muda por tecnologia também. Então, não adianta a gente falar, olha, vamos considerar sempre 1 miliampere para cada ampere-hora da bateria. Quer dizer, não adianta padronizar, tem que pegar
a tecnologia e ver o que aquela tecnologia disponibiliza de informação nesse sentido, dá como referência nesse sentido. Tensão de flutuação. Tensão de flutuação, ela serve para manter a bateria carregada, né? Então, uma vez que nós carregamos toda a bateria, ela sempre vai consumir uma correntezinha ali, né? E se a temperatura estiver fora da referência de projeto, se a bateria foi projetada para 25 graus e ela está operando a 18 graus ou está operando a 30 graus, a velocidade das reações químicas dentro da bateria vão alterar. Todo o comportamento químico da bateria se altera, seja com uma temperatura mais baixa ou uma temperatura mais alta, né? Então, a tensão de flutuação ela tem que ser associada a essa variação da temperatura. Por isso que a gente sempre pede orienta para que haja um carregador sempre com compensação de temperatura. Quer dizer, você uma vez ajustado ao UPS, o UPS vai trabalhar a 20 graus, então vai ter que ajustar a temperatura, a tensão de flutuação no nível mais alto, porque a temperatura está baixa, a tensão tem que ser mais alta. E a partir daí começar a fazer compensação, mas à medida que ela varia essa temperatura, ele também vai ajustando a tensão de flutuação para preservar a vida. Uma bateria instalada com um sistema de compensação de temperatura, ela pode ganhar 10% a mais de vida, ela pode apresentar uns 10% a mais de tempo de vida em relação a uma bateria que está operando sem compensação de temperatura. Isso em meios práticos, né, dados práticos das instalações. Geralmente você tem uma diferença de uns 10% aí na durabilidade da bateria utilizando um sistema com compensação, tá? Nós podemos, se a gente coloca uma tensão inadequada, né? Por exemplo, se nós colocamos uma tensão baixa, vamos supor que a temperatura ambiente está certa, e nós colocamos uma tensão de flutuação mais baixa do que deveria. A gente nunca carrega a bateria, então a gente sempre vai estar com a bateria com sulfato, a gente sempre vai ter a geração de sulfato dentro da bateria, a corrente de flutuação vai permanecer mais alta, né? E isso vai gerar perdas de massa ativa pela cristalização, quer dizer, a gente não consegue reverter sulfato, não consegue completar a carga da bateria e sempre vai gerar perda de massa ativa. Se a gente coloca a tensão mais alta do que deveria, a gente praticamente está gerando uma sobrecarga. Então, a gente gera mais aquecimento interno, né? Por isso que eu mencionei aqueles cuidados quando quer carregar mais rápido, não, porque aquilo ali meio que é uma sobrecarga da bateria e isso resulta em mais corrosão de placa, né? E dependendo do quanto aquece, você também tem mais gasificação e você perde água, você perde solução interna da bateria, que é uma coisa que também não dá para recuperar, você não consegue completar o nível de água lá, né? Então, o ideal é trabalhar com a tensão de flutuação proporcional à temperatura, né, conforme a indicação do projeto daquela bateria. Se ela estiver trabalhando nessa condição, a gente vai observar que a temperatura da bateria permanece estável. Ela não vai gerar aquecimento da bateria, você não vai ter perdas, porque você vai estar com uma corrente muito baixa, é uma perda desprezível ali. Tensão de equalização. É comum também escutar no mercado que bateria regulada por válvula não precisa de tensão de equalização, não deve ter tensão de equalização, tal. É um conceito equivocado, porque tensão de equalização numa bateria regulada por válvula, ela tem momento certo para ser dado, para ser aplicado. Primeiro momento certo, toda bateria regulada por válvula, quando está no início da vida, ela deveria receber uma ativação, a carga inicial dela com uma carga de equalização, porque é onde nós temos, isso representa uma sobrecarga, sim, representa uma sobrecarga, mas uma sobrecarga que nós vamos gerar no início da vida para ativar toda a área de reação química das placas.
né? E a gente sabe que a capacidade da bateria é dada pela área das placas. Se nós, no início da vida, imaginamos que no início da vida a gente não ativar 100% da área das placas, nós já começamos a vida da bateria de uma forma com capacidade reduzida. Então não seria a maneira mais apropriada da gente esticar, né, da gente conseguir o máximo de durabilidade. Então, a equalização no início da vida é muito importante. Outro ponto que a gente dá carga de equalização. Quando nós falamos em UPS com strings muito longos, 240 elementos em série, 480 volts de barramento, com o tempo, as resistências vão se alterando e as baterias, uma começa a ficar um pouco mais carregada, outra menos carregada, e começa a haver uma diferença, que a gente chama de desequalização, né? Essa desequalização é ruim, porque aquela bateria que vai ficar com nível mais baixo, ela não está carregando 100%, e a bateria que está ficando com nível de tensão mais alto, ela está sobrecarregando. Então, tem que haver um momento que, quando a bateria desvia X% em relação à sua tensão de referência, sua tensão de flutuação nominal, você aplica uma carga de equalização, que é para puxar todos os elementos, reagirem todos os elementos e tentar igualar todos os elementos, equilibrar todos os elementos de novo. Esse é um segundo ponto que necessita de equalizar. Uma terceira necessidade da carga de equalização é quando a bateria é colocada em uso cíclico, quando você tem muitas descargas, recarga, descarga, recargas seguidas. Então, é ideal fazer essas recargas sempre com carga de equalização para reduzir o tempo que ela fica descarregada e garantir que a gente busque 100% da carga da bateria. Tá? É claro, com uma aplicação cíclica, o tempo de vida da bateria vai ser menor do que uma aplicação de flutuação, porque você está utilizando, você está ciclando, realmente está consumindo massa ativa o tempo todo. Só que se você não fizer a carga dela com carga de equalização, piora mais ainda, porque aquele sulfato cristaliza e aí você perde ela mais rápido ainda. O pessoal costuma me perguntar também quanto tempo precisa ser dado de carga de equalização. Isso depende muito da bateria, da tecnologia, do estado que a bateria está, do estado, quanto ela está descarregada, quanto ela está desequalizada, né? Nós podemos ter necessidade de cargas de equalização aí de 8 horas, 24 horas, tem baterias de linha industrial que pode chegar a 100 horas de carga de equalização, né? Então, isso depende muito. Como é que a gente monitora, como é que a gente sabe, né, que a gente está na hora de parar? Se nós estamos buscando o equilíbrio, a gente vai medir as leituras entre as baterias. E quando a gente tiver leituras muito próximas, né, com diferenças, por exemplo, 0,025 volts em relação à média do banco, quando a gente conseguir 3 leituras sucessivas, vamos fazer leituras de hora em hora, por exemplo, ou de meia hora, e quando tivermos 3 leituras, dependendo do estilo da bateria, tecnologia da bateria, quando tiver 3 leituras sucessivas dentro desse range, a gente considera que ela atingiu a equalização, né? Então, assim, o tempo que vai precisar depende de cada bateria, não é algo padrão também. Então, não podemos esquecer que fazer muita carga de equalização reduz a vida da bateria. Aquilo que eu falei, no uso cíclico, por exemplo, se recomenda para garantir que ela carregue mais rápido, que ela atinja 100% da carga, mas a gente sabe que nós estamos comprometendo a vida dela, primeiro por causa da ciclagem, segundo porque a gente acaba gerando uma sobrecarga na equalização. Só que se não equalizar, pior ainda, né? Nós vamos ter sempre aqui os pontos, né, pontos de
de atenção, né? Quando a gente usa, por exemplo, uma tensão de flutuação acima do que deveria ser em relação àquela temperatura, a gente considera que essa tensão de flutuação está equivalendo a uma carga de equalização. Então, essa tensão de flutuação, ela está acelerando o envelhecimento, ela acelera a corrosão de placa, gaseifica mais, a bateria fica mais tempo lá, quimicamente acelerada, e isso vai gerar mais gases e vai perder, né, o famoso dry out, que é quando a gente seca a bateria. Vai fazer crescimento de placa positiva, tá? Toda a bateria de chumbo, ela cresce, a placa positiva, isso é normal, é uma característica da bateria, né? E pode gerar, essas sobrecargas podem gerar calor excessivo, que aí o calor ativa mais a parte química acelerada faz mais calor e isso vira uma avalanche térmica, que é quando a gente vê aquelas baterias todas deformadas, aquelas baterias redondas, assim, com os plásticos todo torcido lá, vira uma bola a bateria, é porque ela entra em avalanche térmica. Voltando às manutenções preventivas, então, passando rapidamente, eu sugiro que pegue por tecnologia, por fabricante, e faça o plano de manutenção recomendado por aquele fabricante daquela bateria, para ele sabe exatamente o que é melhor, quais são os pontos melhores para manutenção. E o plano de manutenção provavelmente vão ser trimestral, semestral, anual. Um exemplo, né? Um bom plano de manutenção, ele não é pontual, você não faz uma manutenção pensando em uma única visita, porque se você faz uma manutenção pontual, você tem que fazer uma manutenção completa, em todos os aspectos, né? Se você for fazer uma manutenção todo mês, não precisa, você pode ter níveis diferentes, né? Então, nesse caso aqui, um plano de manutenção trimestral, que seriam medidas de tensão, flutuação e corrente do carregador. Nós estamos fazendo de uma maneira global aqui, um exemplo, isso, tá? Não é padrão. Registra a corrente de Ripple desse carregador, nós já vimos que o Ripple é um problema, ele cria uma morte silenciosa dentro da bateria, para a bateria, né? E registra a temperatura ambiente. Quando você vai fazer a semestral, você repete essas trimestrais e acrescenta mais alguns itens, que seria medir a tensão, por exemplo, de flutuação em cada bateria, densidade, se for uma bateria ventilada, leitura de resistência. Então, você pode acrescentar mais uns itens. Na anual, você pode colocar a inspeção de torque. Então, aqui é um exemplo de que um plano de manutenção, ele deve enxergar um período longo, ele deve ser um ciclo, esse ciclo aqui, nesse caso, é anual, né? É um ciclo anual, e a cada período tem um nível de manutenção. Então, isso vai ser ajustado de bateria para bateria, tecnologia para tecnologia, de ambiente. Às vezes a bateria é a mesma, a tecnologia é a mesma, mas o ambiente requer um plano de manutenção diferente. Eu queria chamar a atenção para as leituras ômicas com relação aos instrumentos, tal. Existem vários instrumentos hoje no mercado, né? Instrumentos que medem resistência, instrumentos que medem impedância ou condutância. Na realidade, a finalidade desses instrumentos é a mesma, e esses instrumentos, eles só têm importância se forem feitas leituras padronizadas e leituras históricas, né? Qual que é o objetivo desses instrumentos? É diferente de um voltímetro. Nós vamos lá na bateria e medimos lá 12 volts, bom, então nós temos uma grandeza, 12 volts. Se nós medirmos uma bateria, resistência interna, com um equipamento de um fabricante A e a resistência interna do fabricante B, vai ter diferença, né? Por isso que é importante, historicamente, sempre manter o mesmo tipo de equipamento, o mesmo padrão. Se de uma manutenção para outra manutenção mudou de equipamento, mudou de fabricante,
ou na primeira manutenção fez leitura de resistência, na segunda fez leitura de impedância, já vai dificultar. O profissional que vai fazer a análise desses dados já vai ter mais dificuldade, vai ter que ter mais experiência para poder fazer essa interpretação dos dados. Então, a sugestão é sempre utilizar o mesmo instrumento durante a vida das baterias. Né? E qual que é o princípio de funcionamento desses instrumentos? Ele injeta um sinal, esse sinal vai passar por dentro de toda a bateria, ele coleta esse sinal aqui do outro lado. Né? E ele vai te dar um valor de resistência. Agora, se nós imaginarmos que dentro dessa bateria nós temos toda uma estrutura metálica, nós temos eletrólitos, separadores, tal. Se esse conjunto da bateria está tudo em equilíbrio, a 25 graus, a gente injeta um sinal e vamos supor que a gente tira aqui uma leitura no valor de 10 unidades. Se nós baixarmos a temperatura ambiente, nós mudamos as reações químicas aqui, e a hora que a gente injetar esse mesmo sinal, já não vamos mais ter essas 10 unidades de leitura. Isso aqui já variou. Aí nós vamos falar assim, não, a bateria está com problema. Não, nós fizemos uma leitura a 25 graus e a outra a 20 graus. Vai dar diferença. Fizemos a primeira leitura, a bateria estava carregada. Então, quer dizer que numa das placas nós estávamos com chumbo, na outra placa a gente estava com dióxido de chumbo, então a bateria 100% carregada, praticamente nada de sulfato nas baterias. Injetamos um sinal, coletamos lá 10 unidades de referência. A segunda leitura vamos fazer descarregada. Descarregadas, as placas estão todas sulfatadas. Se elas estão todas sulfatadas, já não conduz mais nada para cá, não tem como conduzir, não tem como mais gerar corrente. Então, vamos injetar esse sinal aqui, vamos pegar outra leitura aqui. Então, dependendo do momento, da forma que a gente faz a leitura, a gente incorre em erros. Então, o que eu recomendo? Quando for, e eu acho importante ter as leituras ômicas, seja resistência, seja impedância ou condutância, seja o equipamento do fabricante A, B ou C, não importa o fabricante ou a unidade que vai ser considerada, é importante definir um procedimento. E o procedimento deve estabelecer qual a temperatura ambiente nós vamos fazer essa leitura, qual a condição, o estado de carga da bateria, se a bateria está carregada, que é o recomendado, preferencialmente fazer sempre 100% carregado. Então, conclusão, antes de fazer a leitura ômica, checa a corrente de flutuação da bateria, checa o nível de tensão, checa a temperatura e a corrente de flutuação. Com esses 3 parâmetros, você já sabe se a bateria está carregada. Faz a leitura ômica. O ponto de leitura tem que ser definido. Então, vamos fazer a leitura sempre no terminal, no polo da bateria. Nunca no parafuso, nunca no barramento ou no cabo, no terminal do cabo, mas sempre no polo da bateria, no terminal que sai de dentro da bateria. Então, definir um padrão, definir um procedimento de leitura e os critérios exigidos para aquela leitura, para quê? Porque essa leitura feita hoje, se repetirmos elas daqui 6 meses, nessas mesmas condições, dá para a gente comparar. Daqui 3 anos, dá para comparar. Então, a gente começa a ver a tendência, a gente começa a ver o quanto essa estrutura interna está variando, o quanto ela já está degradando. E aí sim a gente tem condição de avaliar se a bateria está degradando muito rápido, muito devagar, se está dentro do normal ou não. Mas, para isso, a gente precisa certificar que todos os outros parâmetros de leitura, as condições de leitura foram feitas iguais. Caso contrário, nós vamos estar comparando situações diferentes. Não tem como equalizar isso. Ok? Recomendações. Então, aqui já vamos para as considerações finais. Recomendação: fazer o registro inicial da bateria. Né? Então, recebeu a bateria, fez a instalação, minha sugestão, faz a carga de equalização para garantir a ativação
100% da placa dela e registra tudo isso. Registra temperatura, condições do ambiente, elemento por elemento, corrente de flutuação, ripple, registra todos os parâmetros. Tem fabricantes que, numa eventual análise, reivindicação de garantia, vão pedir esse relatório. Vão pedir esse relatório de ativação inicial. Por quê? Porque se a ativação foi mal feita, não foi feita por completo, já comprometeu a vida da bateria. Então, existem fabricantes de baterias que a bateria tem design life de 20 anos. Chegou com 12 anos, ela apresentou problema, ou sinal de degradação. Aí o fabricante acionado ele vai pedir a ativação e o último ano de manutenção preventiva. Primeiro, ele vai certificar de que a bateria foi ativada e foi instalada 100% correto. Depois, ele vai pedir os últimos 12 meses, para ver se nesses últimos 12 meses tem algum indicador ali, algo que indique que a bateria estava dando problema, se foi tomado ou não tomado ação. Se nos 12 meses ele não encontrou nada, ele vai para 24 meses. 24 meses não encontrou nada, ou vem encontrando sinais, né? Ele vai pedindo os relatórios para trás até encontrar, falar, olha, essa bateria com 9 anos aqui já apresentava um problema, um desvio de tensão aqui e tal, e não foi tomado, não foi feito carga de equalização, não foi feito tal procedimento, não corrigiu uma determinada temperatura. Então, ele vai investigar a causa. Então, ele vai sempre buscar o início, garantir que a bateria está ok, e depois ele vai analisar como é feita a manutenção. Considerar sempre que as manutenções preventivas são investimento, porque se a gente analisar o quanto que custa uma manutenção preventiva e o quanto que ganha de vida da bateria, e principalmente em confiabilidade do sistema, a conclusão final é que as preventivas se justificam, né? E quando a preventiva, o plano de manutenção preventiva, ele está associado a uma preditiva, a análise, e você consegue otimizar, então esses investimentos, esses valores realmente se tornam vantajosos em função da vida e da confiabilidade que você tem para o sistema. Fazer sempre manutenções preventivas completas, com todos os registros e completando depois, né, a análise de resultados, fazendo todas as preditivas lá, interpretando as tendências e não só deixando no papel e guardando o papel no arquivo, né? Realmente fazer, registrar e analisar. Utilizar sempre empresas capacitadas para desenvolvimento de atividades das baterias, né? Isso é bastante importante, desde o projeto até o descarte, porque existem vários tipos de bateria. Bateria de uso geral, bateria high rate, bateria cíclica, bateria com aditivos diferentes, performance diferente. Então, se nós falarmos, posso usar uma bateria geral em todas as aplicações? Pode, ela vai funcionar e vai dar desempenho e performance diferente em todas elas. Então, existem situações, colocando uma bateria correta, projeto correto, para aquela aplicação, né, um pouco a mais que é investido no início, ganha-se com o tempo. Se coloca uma bateria de uso comum, uma bateria dessas tipo seladas, não absorvidas, vai trocar a bateria cada 1 ano e meio, cada 2 anos, o custo dessas trocas, você coloca uma bateria high rate, você vai trocar a bateria com 6, 7, 8 anos, 10 anos, dependendo do fabricante e o tipo da bateria. Então, quando faz a escolha da bateria certa no início, ganha também durante a vida, no final acaba sendo mais barato. Uma empresa qualificada fazendo manutenção é super importante, porque uma empresa qualificada ela vai seguir todas as recomendações, todos os critérios e parâmetros para aquele tipo de bateria, para aquela aplicação, e não vai só registrar e deixar lá, ela vai tomar ações em cima disso. Então,
geralmente empresas qualificadas, capacitadas para essas atividades, geralmente são mais, têm custos mais elevados, mas compensam também no final da vida do produto. Bom, enfim, acho que é isso, né? Acho que eu tinha aqui para apresentar. Fico à disposição agora para perguntas, hein? Legal, Walter. Excelente. E, Walter, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, que é até talvez um compilado de algumas perguntas que sobraram do último evento e algumas que foram feitas. Hoje em dia tem uma expressão que tá na moda aí, não na área técnica, mas no mundo dos negócios, que é o tal do ROI, que é o retorno do investimento, né? A gente tem visto muitos clientes e muitas empresas para tudo que vai fazer, querendo analisar, tá, mas vale a pena fazer isso financeiramente, né? Qual que é o ROI? Qual que é o retorno do investimento? Para cada real que eu coloco, quanto que eu vou ter de volta? Existe algum tipo de estudo, existe algum cálculo nesse sentido na manutenção de baterias? Quer dizer, atuar de forma preventiva, seguindo todos esses protocolos, todas essas recomendações que você colocou, requer um investimento, obviamente, né? Há esse estudo de retorno de investimento, quanto que isso pode se pagar e em quanto tempo? Não há um estudo, assim, do ponto de vista padrão, algo que dá para generalizar, porque cada aplicação e cada cliente tem uma situação diferente. Eu posso Muito citar... peculiar, né? É muito peculiar. Eu posso citar, por exemplo, um contrato que eu tive a oportunidade de administrar, que foi de agência bancária, e esse banco, quando eu assumi esse contrato, ele estava trocando baterias, usava baterias pequenas, aquelas baterias de 7 ampere-hora, né? De pequeno, eram UPS de pequeno porte para agências, e ele estava trocando as baterias de 1 ano e meio a 2, em média. Quando assumimos esse contrato, começamos a analisar as condições, porque uma bateria de 7 ampere-hora, de boa qualidade, de um bom fabricante, ela tem uma expectativa de vida que vai de 3 a 5 anos, né? E aí nós fomos entender o porquê que essa agências, esse banco estava trocando com tão curto espaço, com uma duração tão pequena. E muitas localidades, os UPS estavam em armários sem ventilação, próximo a fontes de calor, ajustes inadequados. Então, nós fizemos um trabalho de revisão em todas as agências do Brasil, e primeiro adequando o ambiente, né, e depois os níveis de ajuste para cada ambiente. Por exemplo, tinha situação lá no Nordeste que não tinha climatização mesmo, a temperatura muito alta, então nós tínhamos que trabalhar com uma tensão muito mais baixa de flutuação, comparado com no Sul, que a gente tinha uma temperatura melhor e trabalhava com a tensão de flutuação já mais próximo do nominal recomendado pelo fabricante. E com esses ajustes nós passamos a trocar, e aí fizemos um plano de manutenção, porque a agência, a gente não conseguia fazer manutenção mensal nem trimestral, porque o custo da manutenção realmente fica desproporcional ao custo da UPS. Nós passamos a fazer acompanhamento anual, né, e nós passamos desse 1 ano e meio a 2 para 4 anos de troca de baterias, né? Quer dizer, nós mais que dobramos a troca das baterias nesse banco aí, e mantive esse contrato por uns 10 anos aí, durante minha gestão na empresa lá, por conta desse resultado. Quer dizer, o quanto que economizou, mesmo fazendo as visitas anuais, quanto que esse banco economizou com trocas de baterias, né? Tem um caso de um data center de grande porte que isso é coisa recente, que ele usava a bateria
um concorrente nosso e estava trocando com 5 anos. Chegava em 5 anos ali, já 5 anos e meio, ele já trocava. Nós trocamos o tipo de bateria, né? Só saímos, por exemplo, ele estava usando uma bateria high rate também de chumbo cálcio, nós colocamos uma bateria de chumbo puro e nós estamos chegando a 8 anos agora, só analisando, trocando o tipo de baterias e ajustamos periodicamente, a gente faz o acompanhamento das leituras, tal, ajustando parâmetros, tal. Nós estamos chegando a 8 anos já com a bateria de chumbo puro para ele. Então, assim, não dá para fazer algo que seja geral. Vai ter situações, por exemplo, que se você me perguntar, fala assim, olha, se a gente investir aqui em manutenção, vai justificar, por exemplo, você tem um ambiente, uma aplicação tipo outdoor, sem climatização, sem trocador de calor, eu vou falar, olha, mantenha um plano de troca de baterias, porque não vai Não vale a ter... pena. Não vai ter solução de manutenção que vai resolver isso. Podemos trocar o tipo da bateria para ter um pouco mais de durabilidade, mas toda a bateria vai sofrer com temperatura. Inclusive as de lítio, bateria de lítio, que todo mundo fala agora, né? Põe bateria de lítio, não tem mais problema. Não é que você não tem problema, ela é menos sensível. Mas toda a bateria está baseada em reações químicas e a temperatura afeta a reação química. Então, todas as baterias sofrem com temperatura. Umas mais, outras menos, mas todas sofrem. Então, para responder a tua pergunta, assim, não existe. Não tem que fazer pontual para aquela aplicação ou para aquele cliente. Aí é possível ser feito, mas generalizado não tem. Perfeito. Luiz, alguma pergunta? Tem alguma pergunta aqui no chat? Eu acompanhei. Acho que não tem alguém que... Eu estou acompanhando o chat aqui, até agora não entrou nenhuma pergunta, mas eu tenho aqui uma pergunta para o Walter. Eu sei que o Walter, a carreira do Walter aí é grande, então, mas ultimamente ele anda bem alinhado aí aos projetos de grande porte, né? Até mesmo pela tecnologia e o investimento desse tipo de bateria. Mas nós aqui que estamos no dia a dia com os nossos associados, a gente sabe que quando tu fala pequeno porte, muitas vezes o pequeno porte para nós é o 3, 6 kVA, o médio porte vai até seus 40, 60 kVA, e depois para nós muitas vezes um equipamento de 100 kVA já é grande porte, diferente de grandes sites com no-breaks de 300, 500, 1 MVA, né? Então, nessa vida, nesse dia a dia de equipamentos de menor capacidade, em que existe uma briga muito forte e às vezes o cliente não consegue mensurar o valor do investimento versus o valor da parada, né? Então ele ainda questiona bateria estacionária, às vezes a bateria selada, a VRLA, essas novas tecnologias aplicadas, nós como especialistas precisamos muitas vezes contornar isso através de programações de manutenções on-site ou através de sistemas como os sistemas de IoT, de medição, que está muito comum hoje. Então, a gente vê grandes players de bateria, fornecedores de bateria, já desenvolvendo os seus sistemas de monitoração de células. Quem é um pouquinho mais antigo sabe que isso, lá atrás, um fabricante acabou construindo um analisador de baterias que se dizia naquela época. Eu sou proveniente da antiga CP Eletrônica, então lá o Carlos Porto desenvolveu junto com a engenharia um analisador de baterias que media tensão, né, media impedância e media temperatura. De um tempo agora, a gente percebe muitos caras desenvolvendo. A SEMI desenvolveu, a Engetron desenvolveu, a Engetron especificamente mede temperatura e mede, né, tensão. Tu vê outros players como a CM que desenvolve já com impedância e cada um no seu comportamento, né? Cada um dizendo algumas vertentes que dizem, olha, nenhum sistema regenera a bateria. Então, se eu te der um alarme dizendo está em risco, toma uma ação preditiva ou já toma uma ação corretiva emergencial, está fazendo o papel.
de fazer com que um sistema de análise de baterias, que tem o quê, ao meu ver? Tem o papel, primeiro, de manter a confiabilidade do sistema que foi investido, dos ativos que foi investido. Segundo, maximizar o investimento do CAPEX feito. Né? Ou seja, um banco de baterias que tu não mede uma vez por ano, tu conseguindo fazer isso, tu acaba maximizando aquele ativo ali. Na tua opinião, hoje, nesse mundo de ofertas que nós temos, existe algum equilíbrio para que eu possa olhar esses sistemas de telemetria e dizer assim, pô, estou no caminho certo? Ou, independente da tecnologia, o que vale é coletar os dados e criar uma curva de tendência? Exato, exato. É difícil falar entre todos que estão disponíveis no mercado o que é o melhor ou o menos interessante, mas os pontos, assim, primeiro, esses coletores de dados, eles não substituem as manutenções, eles facilitam e ajudam, né? Porque você pode reduzir a quantidade de visitas, né? Mas você não consegue zerar as visitas, porque tem algumas questões operacionais que o coletor de dados não vai resolver. E o coletor de dados também não interpreta, não analisa. Então, você tem que jogar esses dados para um relatório, para uma planilha e analisar a tendência. Isso precisa de um profissional. Mas eles ajudam. O coletor de dados, se ele monitora a tensão, a temperatura, são 2 pontos fundamentais, tensão e temperatura. Se ele conseguir monitorar a corrente de flutuação do banco, que é um ponto bastante importante, muita gente despreza isso na manutenção, e associar ainda a impedância, resistência interna, excelente. Você vai ter os principais parâmetros para ver a tendência da bateria. Muito cuidado com relação à resistência, porque muitas vezes ele dá alarme, alguns dão alarme, e quando você vai ver é o tipo de conexão. Às vezes ele usa um olhar com um terminalzinho Feston, e nesse terminalzinho Feston você acaba tendo um mau contato, e ele te dá um alarme de resistência alterada. Quando você vai ver, é um problema de conexão. Então, precisa tomar muito cuidado quando utiliza esses coletores para que a instalação seja a mais confiável possível também, né? Para que a coleta de dados seja confiável, porque senão ele fica gerando atuação e necessidade de visita, de intervenção desnecessária. Então, é mais nesse aspecto. E depois, claro, tem que pegar esses dados e analisar tendências. Bateria, assim, a maior parte da durabilidade dela está linkada a uma boa análise de tendência. E jamais você vai ter uma perda de bateria, principalmente baterias reguladas por válvula, você vai ter uma perda de bateria por morte súbita. Ela vai te avisando, né? Ela vai te dando as indicações, né? Que avisa, né? Então você tem indicadores, né? Você analisando, você vendo a tendência, como é que ela está se comportando, ela vai te falar assim, olha, eu vou morrer, entendeu? Tudo bem, ela não vai te falar, eu vou morrer daqui um dia ou daqui uma semana. Ela não é bem rápido assim, ela geralmente demanda tempo, né? Então ela começa a te dar um sinal hoje para te dar um problema mais grave daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, dependendo do caso. Então ela te sinaliza. Diferente das baterias que são ditas seladas, mas na verdade elas são seladas só por questão de tampa, mas ela tem o eletrólito líquido. Essas baterias podem dar morte súbita por corrosão de interligação. Quando você tem corrosão ali na parte das conexões internas da bateria, então muitas vezes a bateria está boa, você está medindo lá tensão dela, tal, aí você faz uma descarga dela. Quando você vai carregar, a bateria já não funciona, porque naquela descarga ela rompeu uma interligação, uma conexão interna. Isso a gente chama de morte súbita.
Que é a tecnologia chamada hoje estacionária, né? Estacionária, mas assim, Que chamam lá as Freedom Moura, essas é, baterias que são. Porque isso é muito comum hoje, né, Walter? A gente que está no campo, olhando esses sites menores, às vezes tu faz uma medição, tu tira uma fotografia de hoje, o técnico olha, tá lá as impedâncias, tem inúmeros instrumentos para isso, Flu, que tu deve conhecer bem, e 2 meses depois a bateria tem uma morte súbita, geralmente nessa tecnologia. E aí o cliente pergunta, não, mas a gente fez há 2 meses atrás uma medição. Mas aí tu vê que a fotografia, ela é momentânea, né? exato, exato. E essa bateria, ela é realmente uma bateria, ela foi ela é adaptada para essa utilização. A gente pode ver que isso aí só existe no Brasil, esse tipo de bateria. Você não vai encontrar essa bateria sendo usada nos Estados Unidos, Canadá, Europa. Você não vai encontrar esse tipo de bateria. É uma bateria que foi desenvolvida aqui por fabricantes aqui no Brasil, adaptada, né? Ela saiu de um projeto que era para utilização em veículos de partida, né? Para partida de veículos com combustão. Foi adaptado para ser colocado estacionário. Só o fato dela ficar parada ali, sem você homogeneizar eletrólito, né? O certo seria por essa bateria você trabalhar com 2 níveis de tensão, tensão de flutuação e tensão de carga, de equalização, carga mais alta, porque essa carga de equalização é que vai homogeneizar o eletrólito. Quando você joga ela numa condição estacionária equivalente a uma VRLA, você leva ela para a estratificação de eletrólito. Então, você tem concentração de ácido muito intensa embaixo e água na parte de cima, porque o ácido é mais pesado, ele vai descer. Você vai ter uma oxidação, corrosão na parte de cima muito mais intensa, né? E isso vai te provocar, vai te levar a essa morte súbita. Quer dizer, e pior, né, que esse tipo de bateria que gera gases, né, nessas condições assim já de mais degradação, esses gases ficam acumulados ali dentro. E quando ele tem esse arco, não sei se vocês já viram isso, mas algumas dessas baterias explodem. Né? Por quê? Porque quando rompe essa conexão interna, isso gera um arco. Ele geralmente rompe quando está circulando corrente. Ele não rompe sem corrente, ele rompe porque é como se fosse um fusível. Né? Quando você ultrapassa a capacidade de corrente daquele filamento do fusível, ele rompe. Essas baterias, com essa degradação né, da parte de conexão das interligações, ele vai perdendo a capacidade de corrente. E num determinado momento, quando você está puxando corrente dela, ele rompe, te dá morte súbita, você derruba todo o sistema, com um risco gigante dessa faísca no rompimento fazer com que o hidrogênio, que é o gás, um dos gases que é gerado e fica ali expandido ali dentro, faça com que ela exploda. Entendeu? Então, é o tipo de bateria que, assim, é utilizado no Brasil, porque o Brasil tem um mercado que visa muito preço, né? Visualiza muito preço, compra muito por preço, mas quando a gente faz uma análise de engenharia, uma análise técnica, a gente vê que não é um produto para esse tipo de aplicação. Ele tem outras aplicações muito boas, né? Existem aplicações muito boas para essa bateria. Não estamos falando aqui que a bateria seja ruim, ou que a bateria não sirva, mas para essa aplicação ela não é a mais indicada, não seria apropriada. Ok, bem, obrigado. Bom, André? bem, nós estamos já no limite do tempo aí, até passamos 3 minutinhos, né? Bem, tem o pessoal elogiando, não tem mais perguntas, eu acho que podemos encerrar aqui. Agradecer mais uma vez, Walter. Esse é um assunto, esse é daqueles tantos assuntos que quanto mais a gente sabe, menos a gente vê que sabe, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai vendo que tem para aprender. A gente vai aprofundando e vai vendo o tamanho até eu diria até negligência que o mercado, de uma forma geral, trata esse assunto, né? Acha que é simplesmente uma peça que você troca dentro do no-break ali por outra qualquer, se tem o mesmo tamanho, Para ok. guardar energia. Isso, é uma caixinha qualquer que você simplesmente troca uma por outra e acabou, né? E a gente vê que
absurdamente mais aprofundado e mais técnico que isso, né? E eu acho que esse é um dos objetivos da Abratene, né? Trazer esse conhecimento para que realmente as empresas, principalmente as associadas, tenham um nível de conhecimento diferenciado no mercado, né? Você disse das empresas credenciadas, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Então, muitíssimo obrigado mais uma vez, Walter. Obrigado, Luiz, aí, pelo suporte. Já pode ir na caça dos potenciais associados aí que participaram do treinamento. Ou vocês façam contato, mais uma vez, expansão@abratene.com.br. Pode falar com o Luiz, pode falar comigo também no presidência@abratene.com.br. Estamos à disposição aí para poder ajudá-los. Tá bom, gente? Ótimo. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Walter. Lembrando, o próximo Abratene Conference, dia 29 de novembro, nós vamos ter uma palestra com a PhD sobre no breaks. Vai ser um evento muito bacana. Walter também está convidado, se quiser participar. Será um prazer tê-lo. Vai ser a palestra com o Marcos Donato, que é diretor-geral lá da PhD. Vai ser um evento bem legal. Faça a sua inscrição. A gente vai começar a divulgação dele hoje, dia 29, às 16 horas. Tá bom? Legal. Obrigado a todos. Gente, grande abraço a todos. Muito obrigado. Uma boa tarde. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.